versículo só. Aleluia. Está aqui. Podemos? O 3. 1, 2, 3. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que aparte de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Podemos mais uma vez? Vê. Toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que aparte de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Amém? Se assente. Os textos que falam sobre Abraão traz um esclarecimento, e nessa noite que o Senhor traga um ensinamento e entendimento, que o Senhor nos permita acessar o nível de inteligência, que essa inteligência seja um nível profundo de entendimento da palavra do Senhor. Os textos que falam sobre Abraão falam sobre chamado, promessas e bênçãos. Chamado, promessas e bênçãos são coisas distintas, embora se conectam. Formam uma jornada de fé. Chamado já nos faz entender que é o início. Chamado, quando alguém te chama. E o chamado de Abraão nós conhecemos no capítulo anterior, no capítulo 12. O Senhor, chamando Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela. Não é assim? Chamado. Deus fez um chamado. Deus faz promessa e Deus abençoa a sua bênção. Então essa jornada de fé, aonde o chamado, o propósito de Deus se cumpre na promessa que é a garantia da bênção que virá, e o favor divino que é a bênção concedida no presente. Chamado, promessa e bênção. De forma diferente, Deus te fez chamado quando te chamou. Você entendeu? A promessa, ela vem no caminhar, logo após o chamado. É assim, aquilo que está diante, mas Deus garantiu que você vai tomar posse. Promessas: se ires por este lugar, se fizeres isso, conquistarás sim, não tem como falir, é desse jeito. Promessas. E as bênçãos do Senhor vêm ao caminhar. Ontem ainda, durante a vigília, Deus me trouxe um entendimento. Por isso que eu falei sobre inteligência espiritual. Todas as vezes que o entendimento é profundo, nós podemos agir de forma diferente, com inteligência. E ontem o entendimento sobre sacrifício e oferta é muito forte quando entendemos que uma coisa é o sacrifício, outra é a oferta. O sacrifício é aquilo que depositamos sobre o altar. Sacrifício é aquilo que entregamos. No Antigo Testamento, as melhores carnes daquele animal sacrificado eram levadas ao sacerdote, e aquele sacrifício era colocado sobre o altar. E agora o fogo da presença consumia o sacrifício. E aí, quando o fogo ia consumir o sacrifício, a oferta era agradável, o sacrifício era aceito. E agora aquele sacrifício nas mãos do Senhor se transformava em um favor, se transformava em algo aceitável. O favor de Deus descia e o povo era abençoado, porque aquele favor era a oferta. Eu vou entregar a oferta? Não, você vai entregar o teu sacrifício. A oferta é se o seu sacrifício for aceito. O meu sacrifício, irmão Valmir, entregue, eu sei que eu vou receber,
Mas a essência do sacrifício não é porque Deus vai me fazer receber 2 vezes mais, 10 vezes mais, mas eu entrego o sacrifício com inteligência espiritual, ou seja, me dando ou não dando, eu me movo na presença de Deus. Por quê? Porque o altar do sacrifício ficava diante da congregação, ou melhor, diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a presença de Deus era revelada. Isso me mostra que eu tenho algo a fazer para chegar na presença de Deus. Calma, pastor. O que precisava ser feito, um acesso para abrir até a presença de Deus, foi feita. Jesus Cristo na cruz. Sim, o sacrifício significa Jesus na cruz. Mas a oferta aqui, ela literalmente é algo que me aproxima de Deus. Ou seja, eu não me aproximo de Deus com as mãos vazias. Isso é uma conclusão. Eu não me aproximo de Deus de mãos vazias. Isso é entender um pouco mais sobre o que é oferta e sacrifício. Da mesma forma, Deus nessa noite, através dos textos lindos que falam sobre Abraão, vai nos fazer entender um pouco mais sobre o chamado, sobre as promessas e sobre as bênçãos. Mas interessante, quando nós lemos um versículo só, está focando no momento em que alguém está dizendo vai e não vem. É o momento onde Abraão diz para seu sobrinho Ló: olha, se afasta de mim. Por quê, pastor? Porque no capítulo 12 o texto vai mostrar sobre o chamado de Abraão. E Deus diz assim, capítulo 12: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua... Deus mandou Abraão chamar toda a família aí junto. A família de Abraão que Deus mandou ir era esposa, e aqui não tinha filhos. Deus estava dizendo: pega a sua casa, Abraão, porque eu tenho um chamado para a sua vida. E Deus ordenou: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Não gostou? Discute com a Bíblia que está dizendo. Sai da tua parentela. Sabe por quê? Porque Deus pode usar a sua vida para abençoar a sua parentela. Mas Deus não vai dar no seu chamado um puxadinho para carregar ninguém. Chamado não é lugar de puxadinho. Chamado é para um nome exclusivo. E eu sei que você tem chamado em Deus, amém? E Deus disse a Abraão: sai da tua parentela e do meio da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu indicarei. Versículo 2: eis que farei de ti um grande povo. Olha aqui, ó. Primeiro chamado, olha aqui a promessa: eis que farei de ti um grande povo. Alguém está entendendo isso? Eu te abençoarei, promessa. Engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção, promessa. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a terra. Nem toda pessoa possui um chamado. Ou melhor, algumas pessoas decidem abrir mão do seu chamado. O seu chamado é algo exclusivo em Deus. Através de você, muitas pessoas serão beneficiadas. Mas Deus não está chamando o seu irmão. Deus não está chamando o teu sobrinho. Deus está chamando você. É você. Através da sua vida, Deus abençoa o seu sobrinho. Deus abençoa o seu irmão.
mas Deus chamou você. Está entendendo isso? A intimidade com Deus muda atitudes, e é isso. A intimidade com Deus revela quem anda em um chamado. Olha comigo, no capítulo 13, é o capítulo que nós lemos. O texto ainda nos mostra de forma clara o que está lá no capítulo 12, versículo 4. É uma conexão, é uma narrativa inteira. Olha o capítulo 12, versículo 4, para você entender. Capítulo 12, versículo 4 diz assim: então partiu Abraão, conforme orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Sabe o que Ló fez? Abriu um puxadinho no chamado de Abraão. Deus disse: sai da tua parentela, Abraão. E Abraão se levantou para sair. O que Ló fez? Nesse tempo era notório quem Deus abençoava. Se você anda com alguém que Deus abençoa, você recebe benefícios. Tem pessoas que nós sabemos, eu andar com ele, eu vou ser beneficiado. Eu sei. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são tão abençoadas que apenas andando com ele, apenas andando com ela, nós nos tornamos abençoados. Mas Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. O que Ló fez? Opa, vou junto. Qual era a intenção de Ló? Não sei. Podemos pensar aqui. Só sei que o texto bíblico, ele esclarece que Deus manda Abraão sair, e ele mesmo, ou seja, o próprio texto diz: e Ló o acompanhou. Abraão chamou. Você já viu escrito em algum momento que Abraão disse: vem comigo, Ló? O que Ló fez? Foi junto. Olha o capítulo 13, versículo 1. Depois que Abraão e Ló foram para o Egito, porque teve fome. Agora o texto está dizendo que Abraão está saindo do Egito novamente. E diz: do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E olha o que diz o texto. Puxadinho de novo. E o texto está marcando que Ló sempre foi com ele. Deus mandou Ló ir com ele? Sim ou não, gente? Deus não mandou Ló ir, nem muito menos mandou Abraão levar. Pelo contrário, o chamado de Abraão disse: deixa. Sim ou não? Entenda uma coisa, querido: o teu chamado é para você. Pastor, essa palavra está ficando meio estranha. É sim. Às vezes até confronta uma maneira romântica como nós temos. Entenda uma coisa: todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Por escolha. Se a graça está aberta para todos, é aquele corinho antigo: se você não vai, se você não vai, não me peça aí. Não puxa um sobradinho no meu chamado. Não dá para andar com quem não anda na mesma visão, ou que Deus não mandou junto. Tá pegando? E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tem uma revelação tão forte aqui. Olha o versículo 7. Começou uma prosperidade. Abraão, próspero, era abençoado. E quem estava com Abraão também era próspero. Quem se tornou próspero? Ló. Muitos animais. E agora os pastores de Ló e os pastores de Abraão se desentenderam. Você já ouviu o teu pastor aqui falar que tem pessoas que estão desfrutando do chamado que está sobre a sua vida, e às vezes nem percebe? Mas o problema não é desfrutar do chamado, da bênção que está sobre a sua vida.
O problema é que aquele que puxa um cômodo para andar aonde Deus não mandou andar, é aquele que é beneficiado do teu chamado, aquele que é beneficiado pela presença de Deus na sua vida. Quando ele anda como Ló andou, ele não é grato. Ele prospera, mas não é grato. Por quê, pastor? Vamos ler. Aconteceu essa discórdia entre os pastores de Ló e de Abraão. Por quê? Porque eles estavam prosperando. E aí, quando isso acontece, versículo 8 que nós lemos, que diz: uma proposta feita de Abraão para Ló. O versículo diz: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Versículo 9, você vê, Ló, toda a terra não está diante de ti, peço-te que te apartes de mim. Olha só, meu sobrinho amado Ló, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E o que Ló fez? Levantou os olhos, viu a melhor parte. O problema não é contemplar a melhor parte, o problema é a intenção do coração. O problema é que aquele que puxa um puxadinho no teu chamado, ele não anda com honra, ele anda apenas pela prosperidade que está sobre a sua vida. Porque nós podíamos estar lendo aqui agora: Abraão propôs a Ló: olha, Ló, se tu for para um lado, eu vou para o outro. E Ló poderia ter levantado a cabeça e visto o melhor da terra, mas se o coração estivesse bom, ele teria entregado a mesma honra para Abraão. E tinha dito, Roberta, meu amor, ele ia dizer assim: olha, tio Abraão, eu sei que Deus te chamou pelo nome, ele te fez promessa, grande são as bênçãos sobre o Senhor. Olha, tio, eu te agradeço por ter permitido eu entrar e fazer parte do teu chamado. Caminhamos até aqui, tio. Olha, tio, e hoje eu entendo que nós crescemos, não tem como a gente caminhar mais junto, mas, tio, eu estou olhando e estou vendo o que é bom sobre a terra, mas a honra eu devolvo para o Senhor, tio. Aonde o Senhor escolher, eu vou para o outro lado. Mas Ló não faz isso. Com coração ingrato, ele levanta a cabeça, vê as campinas do Jordão, tudo verdinha, água. Quem escolhe é Abraão ou é Ló? Me ajuda, gente, porque senão vão botar a culpa em mim. Vão dizer que eu estou distorcendo a Bíblia. Quem escolhe, Abraão ou Ló? É Ló. Ló olha as campinas do Jordão verdinho e fala assim: tio, eu vou para cá, ó, tudo verdinho. E olha o texto que está no versículo 7 do capítulo 13. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Olha o que o texto vai chamar a atenção. Presta atenção, igreja. O texto diz, a Bíblia diz: e nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam sobre a terra. Sabe o que significa isso? Tem gente multiplicando a riqueza, andando com você, mas não consegue perceber o perigo da ingratidão, da ausência da honra. O texto é claro quando ele diz que ainda há perigo sobre a terra, que não é tempo de descansar, não é tempo de como fez o rei Davi, no tempo em que os reis estavam na guerra. Davi fez o quê? Guardou a sua arma e ficou no palácio. Não é tempo de distrair, não é tempo de parar, é tempo de abrir os olhos espirituais, é tempo de abrir a inteligência espiritual. O texto mesmo chama atenção e diz que haviam cananeus e ferezeus, eram gigantes. Ou seja, Ló está pensando em prosperidade, e aí negligencia a sua segurança, Lívia. Isso aí é preocupante. O texto hoje traz entendimento, amém? Capítulo 14, versículo 12.
Melhor, desculpa, ainda no capítulo 13, no versículo 13 também, diz assim, ora, ainda no mesmo capítulo, diz assim, ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. O mesmo capítulo está mostrando que na escolha de Ló, ele escolhe as Campinas do Jordão, ou seja, ele escolhe a vizinhança de Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo de riscos, porque o texto diz, haviam fariseus, haviam gigantes, aquelas pessoas eram malignas, e mesmo assim, por causa da vantagem que Ló ia ter, ele escolhe aqueles lugares. E aí nós sabemos a consequência disso. Olha para mim, preste atenção. Nós estamos falando de chamado, estamos falando de promessa, estamos falando de bênção. Alguns dizem, pastor, e eu recebo isso muito, o Senhor em alguns momentos o Senhor prega as ministrações do Senhor. Não sei se foi a Lívia que uma vez falou isso. Foi a Lívia, falou assim, pastor, o Senhor é geracional, o Senhor pensa na geração, o Senhor pensa na conquista do território que vem além. Sim, não podia ser diferente, porque hoje a obra que está sobre a minha vida, ou melhor, o chamado que está sobre a minha vida, a bênção que está sobre a minha vida, não tem a ver só com a minha vida, tem a ver com a geração, tem a ver com a vontade de Deus primeiramente. Então, se a obra que Deus tem para fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa, aí já vai expandindo. Se a obra que Deus tem para fazer sobre a minha vida, se for para ser concluída sobre a minha vida, que se cumpra. Mas aquilo que tem para eu fazer, eu vou fazer. Mas a obra é muito maior do que eu. Se não se cumprir em mim, não tem problema. Eu posso ser apenas um Barnabé, que o meu filho seja um apóstolo Paulo. Quem está entendendo isso? Mas há sobre nós a escolha de tomar posse da bênção ou tomar posse da maldição. O coração de Ló, eu não sei se eu posso dizer, mas Ló olhou e escolheu. E ao escolher, ele escolhe errado. Ao escolher, ele escolhe errado. Aqui há uma separação. Abraão entende que não dá para andar mais junto. Uma coisa é, Abraão é abençoado. A outra coisa é que Abraão caminhou com Ló. E chega no momento que Abraão tem que decidir, olha Ló, não dá mais para a gente andar junto. Tem como você abrir os teus olhos, abrir o seu ouvido, abrir o seu coração nessa noite, porque é uma voz de Deus dizendo para você, há um chamado para você na sua casa, há um chamado para você na sua igreja, há um chamado para você nessa geração. Não permita que pessoas que irão atrapalhar o teu chamado ande com você. Está na hora de você dizer, se afasta de mim, querido, se afasta de mim. Tem pessoas que atrapalham, mas eu estou falando aqui no nível de alta maturidade. É alguém que está caminhando como Abraão, é alguém que tem chamado, está andando por fé. Por que, pastor, maturidade? Porque isso aqui é um nível de maturidade profundo. Porque tem gente que está andando num raso, tão raso, que começa a fazer aliança, que não precisa ser alguém oportunista. Eu falei, me perdoa Ló, não precisa ser alguém oportunista como Ló. É alguém que começa a crescer e começa a fazer aliança com pessoas que não tem nada a ver com o teu chamado. Tem gente que chama para dentro quem Deus não mandou chamar. Tem gente que faz aliança e vai atrás. Não é, de repente Abraão é como o pastor Robson, difícil dizer o não, e aí deixa caminhar um pouco,
Vai que assim haja esperança. Até porque é caminhando que a gente aprende, sim ou não? O discipulado é caminhando. Não tem como saber se aquele que chegou na igreja hoje se vai acertar, se vai errar. Mas Rafael, é caminhando que a gente conhece. Eu sei como é que a gente conhece a pessoa que a gente vai casar. Como é? Namorando é para se conhecer, sim. Mas isso significa que você namorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ainda assim, é certeza que você conhece aquela pessoa? Casou, agora sim vai começar o conhecimento. Então, se é algo sério que é para se conhecer, como você já começa a sua caminhada errado? Como assim, pastor, errado? Chamando para fazer aliança quem Deus não mandou você andar junto. Você acredita que tem homens de Deus que fazem aliança com mulheres que não é de Deus? Você acredita que tem mulheres de Deus que fazem aliança com homens que não são de Deus? Ainda bem que isso não acontece aqui no lote 15. Mas Ló não. Você entendeu os níveis? Uma coisa é você dizer, querido, dá para você se afastar de mim porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A outra coisa é dizer assim, ei, vem andar comigo para me atrapalhar. São níveis diferentes. Meninas de Deus, princesa do Senhor. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Encontro. Isso. E o reencontro, quem já foi? Reencontro. Príncipes e princesas, não é isso? Quem entendeu esse nível de príncipe e princesa? Princesa do Senhor. Não tem como fazer aliança com vagabundo. Princesa do Senhor. Não tem como fazer aliança com homem agressor, com homem que vai dizer para você, vamos embora e a gente divide a conta. Não tem como fazer aliança com homem fraco. A geração já está difícil. Se Deus está te dando uma oportunidade hoje para escolher, tu vai escolher errado. Não dá para fazer aliança com um homem fraco. Deus chamou para você andar com um príncipe, porque você é princesa. Você está entendendo isso? A mesma coisa eu falo para os homens. Eu falo para o Isaac. Isaac, o homem não pode ser frouxo, e o homem também não pode ser otário. Você é príncipe. Não vai andar com Dalila não, hein? Você é príncipe, o céu está investindo. Não vai andar com quem não é princesa. Ou se for princesa, avalia se não é princesa do inferno, como Jezabel. Pode ter roupa de princesa, mas não é do mesmo sacerdócio. Está muito sedutora para ser do céu. Pode ter cheiro de princesa, cara de princesa, mas é Jezabel, querido. E se eu tenho um incômodo de ver uma mulher princesa andando com um vagabundo, maior incômodo é ainda quando eu vejo um homem sendo enganado por uma mulher. Não sei porquê. Meu incômodo é maior, porque homem não pode ser trouxa. Se você já foi para o encontro, reencontro, já ouviu o pastor dando vários testemunhos de como eu passo a roupa, o vestido da minha esposa. Eu passo o vestido da minha esposa daqui para lá, de lá para cá. Agora aprendi uma técnica, Luana, aquele vestido rodado assim. Eu entro por dentro dele, vou passando aqui, rodo ele, passa aqui, rodo ele, passa aqui. Que a minha amada esposa tinha saído, ela falou, Robson, passa esse vestido para mim aqui, porque é aquela correria da nossa vida, né? Estou falando de caminhar juntos, de aliança, amém, gente? Dá uma glória a Deus aí, para Deus me dar a revelação aqui. Isso. Aí eu estava lá passando o vestido da minha esposa. Por que, pastor, passar vestido? Porque eu sou valente, porque eu sou bruto. Eu sou o homem da década de 70, gente. Mamãe dizia lá em casa, a menina cuidava das coisas de casa, e o homem era um homem bruto para cortar lenha, para limpar o quintal, tacar fogo na folha. Por que tacar fogo na folha, pastor? Porque antigamente tinha muita folha no quintal, a gente ia juntando assim, tacava fogo. Na época podia tacar fogo. É para mostrar para você que eu fazia as coisas do externo da casa. Homem não sempre foi assim, gente. Revela a tua idade aí, faz 70, 80, 90.
Então não é, homem era para cuidar das coisas de fora e a mulher das coisas de dentro, não era assim? Mas quando eu caso, eu tenho uma mulher que me ama, que se entrega infinitamente pela casa. O que eu puder aprender, não é para ajudar não, é para andar junto. Porque eu não gosto daquela palavra, estou ajudando. Não estou ajudando nada, estou caminhando junto. Eu quero te falar sobre isso, porque lá em casa a minha amada esposa é zelosa pela casa. Não tem um cabelo no chão. Você pode chegar lá em casa a qualquer hora, de surpresa, a casa vai estar um brinco, cheirosa. E se chegar no horário certo, você não vai chegar com um cheirinho de limpeza e um pão fresquinho fazendo. Pão caseiro. É esse nível. É esse nível. Porque uma coisa é você ser alguém que tem aliança com a sua esposa. Mas para ter uma aliança com a sua esposa, tu tem que ter escolhido em Deus, tem que ter tido visão em Deus, e tem que ter tido misericórdia de Deus para escolher a pessoa certa. Aí sim, aliança. Mas nunca fui trouxa. Essa frase vai para o Instagram. Passo vestido, mas trouxa eu nunca fui. Meu irmão dizia assim: um dia eu vou chegar na sua casa e você vai estar de avental. Eu posso não estar de avental, mas se você chegar lá em casa, de repente eu vou estar lavando a louça. Minha esposa tem uma crise seríssima de alergia. Você vai me ver passando pano na casa, você vai me ver passando aspirador na casa, porque nós temos aliança. Ah, para que falar sobre isso, pastor? Para te mostrar que eu sou assim em casa. Mas trouxa eu nunca fui, porque homem não pode ser trouxa. E eu pego essa figura para dizer para crente: crente não pode ser trouxa. A Bíblia não diz seja trouxa, a Bíblia diz seja perspicaz como a serpente. Você está limpinho, vai se misturar com bosta? Está limpinha, vai se misturar com sujeira? Sim ou não? Chega, não chama para dentro quem Deus disse para você não chamar, não. Deus nem mandou você chamar. Amém? Até aqui, sim ou não? É noite então de dizer para algumas pessoas que andam com você: está na hora de você seguir o seu caminho. Amém? Sim ou não? É a palavra de Deus. E Abraão disse para Ló: ei, querido, amado sobrinho, olha aqui, está na hora de você, vazar. Diga aí, fala, Deus. Está na hora de dizer para alguns pesos espirituais na tua vida: ei, me dá licença e vai caçar o caminho. Sabe por que Ló não deu a honra para Abraão? Porque era interesseiro mesmo. São pessoas que se aproveitam do benefício que você tem, mas são pesados. Ei, se continuar andando junto, vai morrer você e ele. Não vai se cumprir promessa nem na sua vida nem na dele. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé, vai dizer para quem tem que ir embora: ei, vai embora hoje, eu vou andar com o Senhor. E ainda assim você vai abençoar a vida dessa pessoa. Dá uma salva de palmas a Jesus, querido, para mim andar aqui. Não estou conseguindo sair desse lugar. Sabe por quê? Porque Ló não vive um chamado juntamente com Abraão, porque as escolhas de Ló eram carnais. Você sabe da história de Ló. Ló vai morar, o texto vai dizer que ele não morava próximo, vai dizer que ele estava em Sodoma. É o texto que está em capítulo 19, versículo 30. E aí, o que acontece? Ló cria a sua descendência na margem de Sodoma e Gomorra, melhor, em Sodoma. E o
que acontece com as filhas de Ló? Olha bem, preste atenção. Olha a maldição aqui das escolhas. Não dá para ser trouxa, porque eu não vou jogar maldição naqueles que irão depois de mim. Eu tenho uma responsabilidade com a minha casa. Eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, com a minha casa. Papai, mamãe, o não é válido e é discipulado, não, tá? Discipuladores da igreja no lote 15, o não é discipulado. Vou botar uma vírgula para você entender. O não, vírgula, é discipulado. Senão alguém vai dizer assim, viu, o pastor falou? Não ao discipulado. O não é discipulado. Não gostei. O Isaac também não gosta de 90% dos nãos da Roberta, mas não sabe o benefício que está sobre a vida dele. Sim ou não? E aí Ló escolhe viver em Sodoma. Diga para mim assim, pastor, mas a Bíblia diz, tá com medo? Diga assim, pastor, mas a Bíblia diz pra gente não abandonar ninguém fica para trás. Sim, escute isso. Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. O que acontece? Os reis entram nas terras de Ló, sequestram Ló e levam Ló e toda a sua família. Diga comigo assim, toda a família. Por quê? Porque Ló fez uma escolha errada. Você sabe que as filhas de Ló, elas geram uma geração, elas geram os moabitas e os amonitas. Você sabe disso, não é? Porque quando Ló foge com as suas filhas, elas tiveram uma grande ideia por ter morado em Sodoma. Só quem mora em Sodoma tem a cultura de Sodoma. Diz para mim assim, só quem mora em Sodoma tem cultura de Sodoma. Mas quem é filho de Deus, não é, Cacá? Quem tem filho de Deus tem a cultura do céu, sim ou não? Que cultura é essa, pastor? A cultura de Sodoma. A cultura de Sodoma fez com que as filhas de Ló dissessem assim, o mundo está acabando e o nosso pai não vai ter descendência. Vamos fazer o seguinte, tive uma grande ideia. Vamos embriagar nosso pai e nós nos deitamos com ele sexualmente e geramos para ele filhos. Nascem os filhos incesto, moabitas e amonitas. Sabe o que significa os moabitas e os amonitas? Você sabe, gente? Significa assim, ó. Deixa eu ler para você. Representa a carne. Olha isso, Mateus. Cadê o Mateus? Mateus chegou, acho. Foi arrebatado? Ó, diz assim, ó. A descendência de Moabita e Amonita são os filhos de Ló, os descendentes de Ló. Diz assim, ó. Representa a carne. Escute isso. O comodismo e a oposição oculta às promessas de Deus. Então vai pensando com aquele peso que anda com você. Representa, meu Deus, representa a carne, carnalidade, decisões tomadas segundo a carne, não segundo o Espírito. Representa comodismo, porque está lá, ó, só na carona. Ora você, ele só vai na carona. Quando você pensa que acabou o problema, ele te traz mais problema. Por quê? Porque ele só vive de carona. Não ora nunca. Não se permite nunca. Comodismo e a oposição, para mim isso aqui é gravíssimo. A oposição oculta às promessas de Deus. Escuta isso. Se nós estamos falando de chamado, promessas e bênçãos, aqui nós temos uma oposição oculta às promessas de Deus. É você andar no teu chamado com alguém que vai estar sempre torcendo contra. Promessas ocultas de Deus e as consequências. Olha isso. Me perdi aqui, calma aí. E as consequências de decisões tomadas fora da fé. Ló, ele anda perto da promessa, mas muito longe da aliança. Ló, ele anda muito perto da promessa,
mas longe da aliança. A pessoa pode estar andando com alguém que é abençoado, mas não está andando com aliança com Deus. A pessoa, ela se desfruta dos benefícios do seu chamado, mas não tem aliança com Deus. Por quê, pastor? Porque as decisões são carnais. As decisões são opositoras às promessas de Deus na sua vida. Pastor, oi, 2 perguntas, faça, porque são 2 perguntas que nós precisamos responder. Quando é que nós percebemos que alguém não tem aliança com as promessas feitas por Deus? Quando é? Quando nós vemos as decisões que são tomadas segundo as vontades humanas. Simples. Ló, de repente, pensando eu, de repente Ló viveu ali um teste de Abraão. Ló, olha as campinas, olha tudo em volta. Aonde você escolheu, eu vou para o outro lado, sobrinho. De repente Abraão, de repente Deus está esperando assim, olha, que isso, não mereço tanto. Que o Senhor, meu tio, escolha, porque o chamado é seu. E Ló não faz isso. É alguém que não tem aliança. Como é que eu posso discernir alguém que não tem aliança? Primeiro, porque Deus anda com quem tem promessa, e as promessas de Deus são obediências ao Senhor e o seu chamado. Pastor, mas nós não podemos deixar ninguém para trás, eu sei disso. Perceba que quando, assim que Ló e Abraão se separam, Ló é sequestrado e toda a sua casa é sequestrada pelos reis. O que Abraão faz? Olha para mim, pensa comigo. Olha que texto forte isso. Abraão levanta na sua casa alguns guerreiros. Quando Abraão, ei queridos, escute isso. Não estou gostando dessa palavra, calma. Manda esse demônio na tua vida embora. Escuta tudo, porque Deus está te dando uma orientação. Deus não está querendo que você morra, pelo contrário, Deus não está pelejando contra a tua casa. Deus está dizendo, se você não se posicionar, toda a sua casa vai morrer, todo o seu chamado vai morrer. Mas se você se posicionar, você vai ser como uma árvore e vai ser bênção para eles. Então Abraão mandou embora, porque uma coisa é andar junto, outra coisa é ter carinho, dedicação e não abandonar. E aí os reis sequestram Ló pela atitude que Ló havia tido de morar próximo a Sodoma. Ló agora é sequestrado, ele e a sua família. E quando Ló é sequestrado, alguém que estava sendo sequestrado junto com Ló, estou falando no capítulo 14, lá para o versículo 12, Abraão levanta na sua casa, ou seja, Abraão levanta na casa dele, Abraão, 318 homens, guerreiros, fortes, poderosos, e vão contra aqueles reis que sequestraram Ló e a sua casa. É assim, querido, é assim que acontece na sua casa, ó. É assim que acontece na sua célula. Tem líder de célula aqui? Que se multiplique, Senhor, que se multiplique. Levante a sua mão assim com orgulho. Discipuladores, cadê os discipuladores? Cadê os discipuladores, gente? Baixa as mãos todo mundo. Cadê os Ló que fica andando na carona dos outros? Levanta a mão. Revela, Jesus. Vou perguntar de novo. Tem líder de célula aqui? Discipuladores. Eu tenho um discipulador aqui que está sobrecarregado já, hein? É uma menina para 21 meninas. É uma menina cuidando de 20, Adriana. Pastor, o que o senhor está dizendo? Olha aqui, ó. Abraão mandou Ló embora, mas ele não abandonou Ló. Na primeira enrascada, esse que é o problema. Tem parente que dá muito trabalho. Na primeira enrascada que Ló se meteu, ele levou consigo toda a sua família.
perigo não está só sobre Ló, está sobre a casa de Ló. E aí o que Abraão faz? Recrutou 318 guerreiros e foi direto contra os reis que haviam sequestrado Ló. Sabe o que é isso? É quando você diz para aquela pessoa lá na sua célula: ó, quer saber? Fica quietinho aqui, para de me dar trabalho. Depois de investir tanto, depois de cuidar tanto. Sim ou não? Tem gente que cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Cansa. Tem hora que você não fala assim: eu vou morrer. Eu não é, Messias, vou morrer. O Senhor está pensando que eu sou o super-homem. E aí você fala para aquela pessoa assim: olha, você não quer caminhar comigo, você quer só ficar desfrutando do que eu tenho. Ora por mim, ora pelo meu esposo, ora pelo meu marido. Olha, ora para que o Senhor entregue aquela chave na minha mão. Ore para que aquela promessa chegue, mas não toma uma atitude certa. Você diz para ela: larga esse vagabundo, não larga. Você diz para ele: larga essa prostituta, não larga. Não quer largar, filho? Então vai. Aí Ló foi. Está entendendo isso, sim ou não? Ló foi, presta atenção aqui que eu estou terminando. Daqui a 1 hora eu termino. Você não veio para vigília ontem e está reclamando de quê? Olha só, é o discipulador. Abandonou. Abraão está só de longe olhando e pensando: meu sobrinho não toma jeito, esse menino não toma jeito, essa menina não toma jeito. Errou 1 vez, 2 vezes, mas vai abandonar? Uma coisa é não abandonar, outra coisa é caminhar na tua casa. Entrou na tua casa, mexeu com a sua esposa. Mexe com a minha para você ver, vagabundo. Vou abandonar? Não abandono. Mas se eu souber que se meteu numa enrascada, eu levanto lá na minha cela uns 300 guerreiros, como fez Abraão, e digo assim: vai atrás dele, vai atrás desse cabeção, vai atrás dessa cabeça. Não é assim lá na tua célula? É ou não é você que cuida de alguém? Você levanta logo um ciclo de oração, começa a orar por ele, começa a orar por ela. Não é assim? Levanta. Aqui na igreja eu sou assim. Quando tem um cabeção dando muito trabalho, eu levanto logo umas mulheres guerreiras, uns homens guerreiros, e falo assim: vai atrás, vai. Que eu estou aqui de olho, mas está vacilando tanto, e agora foi sequestrado lá. Agora é hora de a gente entrar no arraial inimigo e tomar de volta. Vamos embora. Não é assim? E Ló é trazido de volta por Abraão. O que acontece depois? O anjo do Senhor está vindo para destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão faz? Abandona? Não, começa a interceder. Ei, Senhor, se eu sou aquele que o Senhor fez promessa, que eu tenho um chamado, que a graça está sobre mim, Senhor, ele está de olho em Ló e diz: se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor vai destruir a todos. Porque uma coisa é você ter o teu chamado e precisar cumprir ele, a outra coisa é você abandonar. Nós não abandonamos ninguém, mas está na hora. Deus está dizendo: olha, tem gente que está do teu lado, que está sugando as tuas energias. Nós não abandonamos, mas não dá para continuar andando junto. Por quê? Porque não está na mesma aliança, não está no mesmo nível. E a segunda pergunta para responder é: há algum perigo em caminhar com alguém que não tem aliança? Responde você, querido. Há algum perigo de caminhar com alguém que não tem aliança? Abraão, chamado, promessa, aliança. Tem algum perigo em Abraão? Para Abraão andar com alguém que não quer andar na chamada, na aliança? Será que há? O que o texto bíblico diz? Diz que Deus falou no capítulo 12: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E o texto diz: e Ló foi com ele. Nós não vemos no texto bíblico Deus falando novamente com Abraão.
Abraão tem promessa, tem promessa. Abraão tem chamado, tem chamado. Tem coisas lindas para Abraão viver, tem. Mas enquanto Ló estiver na canga de Abraão, Deus aguarda. É o texto que diz: enquanto Ló estava com Abraão, Deus não falava. E aí sim o texto vai dizer: depois que Ló foi embora, Deus volta e reaviva a sua promessa. Será que tem perigo de andar com gente pesada? Sim ou não? Essa mensagem é para quebrar assim mesmo, para você sentir o peso mesmo. Porque Ló não é abandonado por Abraão, mas Abraão não permite Ló andar, caminhar junto com ele. É forte, não é? Agora você consegue entender um pouco da mensagem lá no texto. A bênção da proximidade. Você está próximo a alguém, para você não cometer esse erro. Olha para mim. A bênção da proximidade não substitui a aliança com Deus. Você pode estar andando com alguém, você pode ser beneficiado, desfrutar da bênção que está sobre a vida de alguém, mas é você que tem que buscar a sua aliança com Deus. É você que tem que mudar a rota da tua história. É você que tem que ouvir uma advertência e dizer: vou mudar o rumo. É você que tem que dizer: vou buscar uma aliança com Deus. Como é que faz aliança? Deixando algo para trás, deixando algo morrer. É o Espírito Santo que fala com você. Você pode andar com alguém que está beneficiando a sua vida, mas é você que tem que buscar uma aliança com Deus. Porque a proximidade com alguém que anda com Deus não quer dizer que você tem aliança com Deus. E é uma geração muito difícil, geração que todo mundo acha que tem aliança com Deus. Não obedece a Deus, mas acha que tem aliança com Deus, sabe? Não obedece o Pai e acha que tem aliança com o Pai. E o grande problema da nossa geração não é o filho pródigo que foi embora, que quebrou a cara. É o filho que fica na casa e é religioso ao ponto de achar que pode estar na casa, e só estar na casa já é o suficiente. Está na casa, mas não tem aliança com o pai. Está na casa, mas se acha como escravo, porque não tem aliança com o pai. É uma geração de enganadores. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão na prostituição, na arrogância, esses não somente estão, mas induzem outro a andar juntos. É a palavra que nós ouvimos aqui ontem. Estou encerrando de verdade. Se você anda com alguém que anda no pecado, a tua vida não é um incômodo para ele, você está andando conivente com ele. Guias cegos. Um vai cair no buraco e o outro também. Se você anda com alguém que está fazendo algo errado, e a tua presença para ele não é um incômodo, você não tem sido uma bênção para ele. Se a prostituição que está na vida da sua amiga não te incomoda, logo logo você vai estar no mesmo caminho que ela. Se o erro do teu irmão não te incomoda, no mesmo momento, já já você vai estar andando com ele. Mas quer ver incomodar? É quando Deus levanta um profeta na casa. Isso incomoda. Prostituição não incomoda, adultério não incomoda, pecado não incomoda. O que incomoda é Deus levantar um homem, Deus levantar uma mulher para apontar pecado. Quem é esse que Deus está levantando? Esse é alguém que Deus levantou no meio de muitos para apontar pecado. É esse que vai incomodar. Eu nunca vi ninguém dizer: ah, Jeremias era um homem popular, Elias era um homem popular. Não, 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 não. Homem popular que andava com Jezabel. Homem popular que andava na corte do rei. Quem está entendendo essa palavra? Pastor, o senhor está falando isso para mim? É, para você. É muito forte isso, porque é uma geração de enganadores. Se
fosse uma geração enganada, eu dizia assim, ó, é uma geração que está vivendo um engano. Não, eu estou dizendo de maneira intencional que é uma geração de enganadores, porque é alguém que está entorpecido no pecado, não tem aliança com o altar, sabe do que vai fazer daqui a pouco quando sair, sabe do que fez ontem, mas sobe no altar enganador e ainda engana outros. É discípulo do inferno, faz um grande discipulado, mas para o inferno. Multiplica grandes coisas, mas para o inferno. Célula cancerígena também multiplica, querido. Célula cancerígena multiplica. No início parece que é coisa boa, mas logo logo a morte vai chegar. Palavra dura, não tem nada disso escrito aqui. Tem pessoas que nós não conseguimos ser diferentes, nem podemos ser diferentes. Nós que somos discipuladores, nós que somos pessoas que estamos comprometidas com a aliança com Deus. Tem hora que dá vontade de falar umas verdades para uns canalhas assim na cara. Tem hora que dá vontade, né, Regiane, de falar para as meninas assim: presta atenção na tua vida, sua maluca. A gente não fala e às vezes fica assim: poxa, podia ter falado. Aí você às vezes fala com outras palavras, de outro jeito. Mas eu estou falando assim: Senhor, me dá aqui, me dá uma unção para eu falar de forma objetiva. Larga de ser safado e larga esse homem. Larga de ser safado, larga essa mulher, larga essa prostituição. Porque se a gente não fala, o cara vai embora. Então se a gente falar, de repente ele fica e é curado em nome de Jesus. Olha só, querida, não, olha só, você está vivendo uma safadeza. Diga, olha para mim, talvez assim haja esperança. Não é ou não é? Talvez assim haja esperança. A gente pode escolher ir para qualquer lugar. Hoje é domingo à noite. Ah, mas eu sei que eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Você tem orado pelo teu pastor para permanecer de pé? O diabo uma vez falou que eu não ia durar uma semana. Aí depois ele começou a contar anos. 1 ano, 2 anos. Uma vez você já fez uma oração e disse assim: Senhor, obrigado pelo pastor que nós temos aqui 10 anos. Você quer ver uma ingratidão? Vou falar. Teve meninas, não sei nem quem é, não estou lembrado. Se alguém um dia lembrar, não é indireta não, estou falando mesmo. Teve meninas que entrou aqui toda quebrada. Toda quebrada, foi tratada, curada. Aí arrumou um namorado. Arrumou um namorado, o que ele fez? Meteu o pé. Por quê? Qual era a intenção de Ló? Só o benefício. Aí vai lá para fora, se arrebenta todo. Aí volta. E quando não volta é pior ainda. Porque em nome de Jesus, você já um dia já orou assim: Senhor, numa geração de tantos prostitutos por aí, de tantos pastores ladrões, de tanta gente ruim, Senhor, eu tenho um pastor que é íntegro, eu tenho uma líder de célula que é íntegra, está em pé até hoje cuidando de mim, eu tenho pessoas aqui nessa igreja que têm orado por todo mundo. Senhor, eu tenho aqui nessa igreja líderes para trabalhar com meninas. Senhor, olha, a minha filha, Senhor, está no ministério infantil. Ah, lá tem uma irmã tão abençoada, e no ministério infantil tem irmãs lá que estão cuidando do meu filho. Algum dia você já disse assim: olha, será que algum dia você se levantou para ir lá no ministério infantil e dizer assim: olha, nós reconhecemos o tamanho da bênção que é ter um filho aqui nessa escolinha, aqui durante o culto. Será que eu posso me colocar à disposição para ajudar nesse ministério infantil? Agradecer, sabe? É devolver alguma coisa. Agradecer, devolver, ser grato, entender que eu estou vivendo algo que é benefício para mim. Ah, Senhor, eu tenho aqui nessa igreja um ministério infantil de dança. Eu estou rasgando verbo hoje.
ministério infantil de dança. Alguma vez você foi lá nessa menina que é líder desse ministério infantil e disse assim para ela: olha, você é tão pequenininha, mas mesmo assim você já se levantou para viver o teu chamado. Olha, e mesmo você muito jovem, você tem cuidado de outras meninas. Você já fez isso ou só reclama? É porque eu não entendi o benefício. E o cara que é ingrato, não adianta ficar fazendo cerca, ele vai embora mesmo. Eu entendi a partir de ontem uma coisa muito séria. E esses dias, nós não temos mais tempo para perder. Nós temos uma aliança para viver, um chamado para viver. Eu não sei você, mas eu não vou negligenciar o chamado que Deus tem na minha vida, na minha história, na minha casa. Eu não vou negligenciar. Se você tem chamado, querido, vai ficando de pé, glorificando a Deus, porque não é tempo de paralisar, não é tempo de dizer: você pode de repente fazer isso aqui. Não pode, é pecado, sai daí. Eu não sei você, não vou negligenciar o meu chamado. Quer fazer biquinho? Vai fazer biquinho lá na Lagoinha. Quer torcer o nariz? Vai torcer o nariz em casa. Porque você está esperando 10 anos o pastor sair dessa igreja, e o pastor é chato, ele não vai embora. Fique de pé, igreja.